Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos fazer essa revisãozinha para a prova? Vamos lá, meus queridos. Ó, frente um, tá? Frente um. O que a gente vai ver na frente um aqui, galera? Vamos ver dinâmica impulsiva. Então vamos dar uma revisadinha aqui nas fórmulas, tá? Quando um corpo está em movimento, existe uma grandeza vetorial chamada quantidade de movimento. É só pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Tranquilinho, hein? Tá? Quando você tem uma força, há uma grandeza vetorial chamada impulso. Impulso é força vezes ΔT, tá bom? Deixa eu só reposicionar aqui minhas coisinhas aqui, só para ficar um pouquinho mais confortável para mim. Então aqui, ó, impulso é força vezes intervalo de tempo em que a força está agindo. Então quando você dá um empurrão, você está aplicando uma força durante um certo tempo. Então você aplicou um impulso, tá? Esqueci de falar as unidades aqui, galerinha. Vamos lá, vai. Unidade, deixa eu só reposicionar aqui. Só reposicionar para a gente poder falar as unidades mais confortavelmente. Então vamos lá. Ó, unidade de velocidade, metro por segundo. Unidade da massa, quilograma. E a quantidade de movimento, galera, não tem uma unidade particular. Então você tira da fórmula. É o produto da massa vezes velocidade? Então é quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Aqui o impulso, galera. O tempo é dado em segundos, a força é dada em newtons, o impulso também não tem uma unidade particular, você tira da fórmula. É a unidade da força multiplicada pela unidade de tempo. Então é newton segundos. Beleza? Ainda nós temos aqui a seguinte ferramenta, galerinha. Dá para calcular o impulso se eu te der um gráfico da força variando com o tempo. E aqui ficou ruim, hein? Deixa eu colocar aqui uma flechinha bonitinha aqui pra gente, ó. Pronto, ó. Então uma flechinha aqui mais bonita, né? Então, galerinha, se eu te der um gráfico da força variando com o tempo, se você calcular esta área, você vai achar o impulso, tá bom? Então, o impulso é numericamente igual à área do gráfico força por tempo, beleza? Então, repare que eu te apresentei até agora 3 equações, galera. Vamos lá, ó. Primeira equação, quando o corpo está em movimento, há uma grandeza chamada quantidade de movimento. Segunda informação, quando você tem uma força, há uma grandeza vetorial chamada impulso, é força vezes tempo. Terceira informação, quando for dado para vocês um gráfico força por tempo, se você calcular a área, você está achando o impulso. E quarta e última informação dessa matéria, e extremamente importante, galera, é o famoso teorema do impulso. Muitíssimo importante, hein? Que para o vestibular, hein, galera? O que o teorema do impulso nos diz? Que o impulso provoca a variação da quantidade de movimento, mas tem que ser impulso da força resultante. O impulso da resultante provoca a variação da quantidade de movimento. Beleza, galera? Visto isto, deixa eu fazer então aqui algumas questõezinhas aí, galerinha, dessa matéria da frente um, tá? Tranquilinho, tá? Tranquilinho. Não é para você se estressar, são exercícios de nível médio para fácil, tá bom? Se você souber as equações, souber usar as equações, você vai matar os exercícios bem tranquilamente, tá? Então vamos lá? Exercício número 1. Vamos supor que eu falo para você que a massa de uma pessoa, vamos pegar aqui a massa de um de vocês aí, por exemplo, 60 quilogramas. E você está caminhando com uma velocidade 2 metros por segundo. Pergunta: quanto vale a quantidade de movimento? Sérgio, vai ter questãozinha assim? Vai, galera.
E como é que você calcula? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então vai ficar quantidade de movimento, a massa é 60 kg, a velocidade é 2, a quantidade de movimento é 120 kg/metro por segundo. Isso aqui tá bem facilzinho, hein? Tá bem tranquilinho, hein? Beleza? Vamos agora para um segundo tipo de exercício? Vamos supor que eu falo para você que você está empurrando um carrinho de supermercado, aplicando uma força de 30 newtons, e você deu um empurrão nele, assim, ó, por 2 segundos. Então, por 2 segundos, você aplicou essa força, tá bom? Pergunta, quanto vale o impulso que você aplicou? Isso, é só aplicar a formulinha mesmo? É, só aplicar a formulinha, galera. Sem estresse, tá bom? Então, vamos lá? Impulso é força vezes ΔT. Ok. Então, o impulso é só pegar a força, que é 30, e o ΔT, que é 2. Quanto vai dar o impulso? 60 newton segundo. Beleza? Então, questõezinhas bem tranquilinhas. Beleza? Tranquilo? Vamos então agora para um terceiro tipo de exercício. Vamos lá. Aí, galerinha, lembrando, né? Para que serve essa revisão? Para te servir de guia. Vai lá no livro, vai nas aulas da manhã, vai na apostila de tarefa, procure exercícios simples, parecidos com esses que eu estou fazendo. É para você saber o que eu vou cobrar, tá? O Sérgio vai cobrar quantidade de movimento. Procura lá exercícios de quantidade de movimento, procura lá questõezinhas de impulso, tá bom? Vai cair gráfico força por tempo? Procura lá exercícios que tenham gráfico força por tempo, tá bom? Vamos então para a questãozinha número 3. Questãozinha número 3, bem tranquilinha. Suponha que eu desenhe um gráfico para vocês. Por exemplo, esse gráfico aqui. Um gráfico que eu tenho aqui, ó. Então, essa aqui é a questão número 3, né? Um gráfico força por tempo. E vamos supor, por exemplo, que seja um gráfico assim, ó. Estou inventando agora, hein? Pensa que é uma reta, tá? Pensa que é uma reta. Então aqui, ó, 10 newtons, então força dada em newtons, e o tempo dado em segundos, e aqui 5 segundos, tá bom? O que eu posso pedir para você? Quanto vale o impulso? Galerinha, tranquila, é só calcular a área, pessoal. Só calcular a areazinha. Mas que área, Sérgio? Você vai pintando da linha do gráfico até chegar no eixo dos tempos. Pronto. É essa área aqui. Que figura plana é essa, gente? Triângulo. Como é que a gente calcula o triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quanto vale a base, galera? A base vale 5. Quanto vale a altura, meus queridos? Vale 10. Tudo isso sobre 2. 5 vezes 10, 50. Divide por 2, 25. Ok? 25 newton segundos. Muito bem. Aqui está. Certo? Então, você consegue achar o impulso através do gráfico. Beleza? Ok? Vamos para uma questão 4 agora. Na questão 4, vai ser assim, ó. Vamos supor que eu te dei esse gráfico, tá? Então, eu te dou esse gráfico, ó lá. E eu falo o seguinte, ó. O objeto, temos aqui um objeto, e esse objeto ele está parado no início, tá? Ou seja, velocidade inicial é 0, e atua sobre esse objeto esta força que você está vendo aqui no gráfico. Então, se age uma força, você sabe que o cara vai ganhar velocidade. Aí a minha pergunta é, quanto vale a velocidade da partida? Quanto vale a velocidade desse bloquinho 5 segundos depois? Então aqui, ó, essa força agiu por 5 segundos, tá vendo?
mas não é uma força constante, então não pode usar as leis de Newton aqui. Força provoca na massa uma aceleração, aqui não vai dar certo, porque aquela formulinha só para quando a força é constante. Aqui a força é variável, tá? E aí a pergunta é, quanto vale a velocidade final? Então, não dá para fazer por dinâmica, tá? Então, por dinâmica das leis de Newton, lá da segunda lei de Newton, tá? Então, você vai ter que ir por dinâmica impulsiva. O que você viu também? Que o impulso da resultante provoca a variação da quantidade de movimento. Aqui, galerinha, você sabe que tem a força peso para baixo, tem a normal, mas essas duas forças se equilibram. Então, quem faz o papel de resultante nesse exercício é a força F. Então, o impulso da força F é igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quanto vale o impulso desse gráfico aqui? Você fez aqui comigo, ó, 25 newtons. Quantidade de movimento final, massa, vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Esqueci de dar a massa para vocês. Vamos supor que a massa desse bloquinho seja 5 kg, beleza? Tá bom? Então vamos lá. Quanto vale a velocidade desse cara no início? Vale 0. Então esse termo aqui, ó, é 0. Sérgio, então vai dar para achar a velocidade final. Vai. 25 é igual a massa, que é 5, vezes a velocidade final. Esse 5 passa dividindo. Então ficou 25 sobre 5. Então quanto vale a velocidade final? 5 metros por segundo. Essa é a velocidade final da partícula. Deu para entender? Então o que eu posso te dar? Eu posso te dar um gráfico, você descobre o impulso, e se eu perguntar a velocidade final, você vai ter que usar o teorema do impulso. Belezinha? Tranquilo, hein, galera? E, ó, mais importante do que vai cair na minha prova, é que isso daqui é importantíssimo para o vestibular, tá bom? Então, ó, quem está pensando no vestibular, além da minha prova, faz uma revisão da aula do professor Wally, tá? Faz aqui uma revisãozinha do teorema do impulso, tá bom? Faz algumas questõezinhas ali, tá bom? Procura lá que tem questõezinhas de teorema de impulso para você descobrir a velocidade final. Ou então, ao contrário, ele te dá a velocidade final e quer saber a inicial. Dá na mesma, é só substituir aqui, ó, né? Então, procura exercícios desse tipo, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos então para uma quinta questão? Estou apagando aqui, ó. Pronto. Estou apagando. Vamos apagar esse gráfico também. Estou apagando esse gráfico. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos então para uma quinta questão. E essa quinta questão, gente, já é a última da frente 1, tá bom? Frente 1 tá mais do que bom. Beleza? Vamos lá então. Então vamos supor que eu fale para você o seguinte. Temos aqui um corpinho, tá? Esse corpinho inicialmente está parado, velocidade inicial 0, tá? E aí passa a agir uma força, e essa força é de 20 newtons, tá bom? E essa força atua nesse corpinho por um intervalo de 10 segundos. Aqui é o instante 0 e aqui é o instante 10, tá? Então você sabe que você empurra um objeto por 10 segundos, ele vai ganhando velocidade, né? Vai ganhando velocidade. Então eu quero saber a velocidade final, beleza? Quanto vale a massa desse bloco, Sérgio? Vou colocar aqui, ó. A massa desse bloco vale 10 quilogramas. 10 não, vou colocar igual o outro lá, vai. 5 quilogramas. 5 quilogramas, pronto. Beleza? Sérgio, é igual a outra questão? É igual. Só que aqui eu não te dei gráfico porque você calcular o impulso, né? Você vai ter que calcular impulso usando a formulinha da força de impulso. Aqui está. Então, ó, a gente vai para o teorema do impulso. O que o teorema do impulso nos diz? Que o impulso da força resultante provoca variação da quantidade de movimento. A única força, aqui nós temos o peso, ok, nós temos a normal, ok, mas o peso equilibra com a normal,
Então, quem faz o papel de resultante nessa questão é a força F. Então, o impulso da força F é igual variação de quantidade de movimento final, menos inicial. Como é que a gente calcula o impulso? O impulso é força vezes tempo. Então, força vezes tempo é igual. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. Menos massa vezes velocidade inicial. Quanto vale a força que está agindo aqui? 20 newtons. Por quanto tempo essa força agiu? Por 10 segundos. É igual, a massa do bloco é 5, a velocidade final eu quero, menos a massa do bloco é 5, e nesse meu exercício, nesse meu exemplo, a velocidade inicial é 0. Opa, se a velocidade inicial é 0, aqui morreu, 20 vezes 10 costuma dar 200, é igual a 5 vezes velocidade final. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, ficou velocidade final é 200 sobre 5. Quanto que dá 200 sobre 5, galera? Vai dar 40 metros por segundo. Então, ó, olha a vantagem dessa matéria, gente. Para você entender por que essa matéria cai em vestibular. É porque você consegue achar a velocidade final mesmo sem precisar das equações de Newton, força provoca na massa uma aceleração. Você consegue descobrir por outro caminho, que às vezes por aquele não dá. Aquela história da força provoca na massa uma aceleração só é útil se a força for constante. Se a força for variável, tem que ser por essa matéria aqui. Tá bom? Beleza, gente. Então, frente 1 já foi, tá bom? Deixa eu apagar tudo aqui e aí a gente vai para frente 2, tá? Vamos apagar tudo. Então, espero que vocês vejam esse vídeo, espero que vocês estudem, que vocês se preparem de forma bem adequada, bem legal. Tire uma notinha legal aí, vamos para o quarto bimestre com tranquilidade, certo? Meus amores, então vamos para a frente 2? Vamos lá então. Na frente 2, o que eu combinei que vai cair com vocês? Eu combinei que vai cair ótica da visão. Ótica da visão. Certo? Vou mandar um link para vocês de uma aula que eu fiz de ótica da visão, tá bom? Então, se vocês quiserem rever, eu já dei essa aula para vocês. Se vocês quiserem rever essa aula, vou mandar o link, vocês assistam, tá? Se não achar necessário, não se preocupa. Se você lembra a matéria, legal? Não se preocupa. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver assim, ó. Agora, você sabe que eu dei aula completa, tem todos os detalhes, mas para a prova eu vou cobrar os dois maiores problemas de visão, que é miopia e hipermetropia, tá bom? Vamos lembrar do olho míope? Então, vamos lembrar aqui, ó. Olho, opa, olho míope. Então, vamos lá. O que eu quero lembrar com vocês? As 4 perguntas que são feitas em vestibular sobre miopia. Primeira pergunta: o míope é aquela pessoa que não enxerga nitidamente objetos distantes, tá? Então ele enxerga coisas que estão distantes, mas sem nitidez. Então o míope não vê longe, certo? Segunda pergunta de vestibular, tá? O que acontece com o olho míope? O que acontece com a pessoa? Por que a pessoa é míope? Vamos lembrar? Lembra que na aula eu fiz um desenho esquemático do olho, né? Deixa eu representar aqui, ó. Então aqui nós temos o eixo principal. Aí agora eu quero desenhar uma reta que vai representar a retina. Lembra que a retina é o anteparo. E agora eu vou representar uma outra reta que é a córnea e o cristalino, certo? A córnea, o cristalino, galerinha, funciona como uma lente do tipo convergente, tá bom? Então aqui, ó, córnea, deixa eu escrever de novo aqui, córnea, e aqui, ó, retina,
certo? Então, galerinha, a retina é onde a imagem, onde a luz daquilo que a gente está vendo fica projetado, certo? O que eu falei para vocês, galerinha? Quando a gente está lá na praia, vendo aquele navio lá na linha do horizonte, aquele navio que está lá perto, lá longe na linha do horizonte, a gente está vendo os raios de luz que chegam nesse navio chegam até nós praticamente paralelos. E, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Então aqui no meu outro computador aqui. Só fechei aqui, voltando, gente, desculpa. Então, voltando aqui. Então, os raios de luz que vêm lá daquele navio, eles chegam aqui praticamente paralelos. E o que acontece é que no olho, o míope, ele é um pouco mais, coisa de milímetro ou décimo de milímetro, lembra disso, né? Um pouco mais alongado do que o ideal. Então, a distância da retina até a córnea é um pouquinho maior do que o ideal. Como consequência disso, galerinha, esses raios que vão formar a imagem acabam se cruzando antes da retina, certo? Então, esta é uma pergunta importante de vestibular. Onde se forma a imagem? A imagem se forma antes da retina, galerinha. Tá bom? Essa é a segunda pergunta. A imagem. Minha letra hoje não tá nada legal, hein? Então vamos lá. A imagem. Deixa eu tirar o mouse aqui. A imagem forma-se antes da retina. Muito bem. Terceira pergunta de vestibular, galerinha. Qual é a lente corretiva para o míope, para a miopia? A lente corretiva, galerinha, é aquela que vai afastar esses raios, tá certo? Então a gente vai afastar esses raios. Para afastar esses raios e eles convergirem somente na retina. Então, para afastar esses raios, a gente precisa usar uma lente do tipo divergente. Ok? Então, lente corretiva da miopia é a lente divergente. Deixa eu só dar uma empurrada nesse negocinho aqui para cima, galerinha, só para sobrar um pouquinho mais de espaço. Opa, empurrei demais. Então, olho míope. Pronto, tá bom. Meus queridos, e agora a gente vai para a quarta e última pergunta de vestibular, que é o grau da lente corretiva. Lembra que o míope, ele não enxerga nitidamente até o infinito como uma pessoa emétrope, uma pessoa que não tem problema de visão. O míope enxerga com nitidez até uma distância máxima. Ele tem aqui o ponto próximo e tem aqui o ponto distante, que não é tão distante assim. Então, o míope enxerga com nitidez a partir do ponto próximo e, no máximo, até o ponto distante. Então, galerinha, é essa distância máxima que o míope enxerga com nitidez que é importante para a gente, tá? Então, ó, o importante é esta distância, tá? Da córnea até onde o míope enxerga com nitidez. Eu vou chamar essa distância de D máximo, ok? Então, galerinha, para você calcular a vergência, ou seja, o grau da lente corretiva, é só você fazer isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, gente, ó, para sobrar um pouquinho de espaço aqui para mim. Eu estou apagando aqui onde é a córnea, vou apagar aqui onde é a retina, só para não atrapalhar a formulinha, tá? Então, a vergência, ou seja, o grau da lente corretiva, vai ser menos. Sérgio, por que menos? Porque é uma lente divergente. Lente divergente tem vergência negativa. Menos 1 sobre essa distância máxima. Tá bom? Então vamos supor. Vamos supor que o míope enxerga no máximo até 2 metros. Então você coloca 2 aqui. Então fica 1 sobre 2, que é meio. Então lembre-se que para você usar essa formulinha,
essa distância tem que estar em metros e a vergência vai sair em dioptria, que é o popular grau da lente. Tá bom? Então, essas são as perguntas que caem no vestibular, que vai estar na prova sobre miopia. Tá? O míope não enxerga nitidamente objetos distantes, a imagem se forma antes da retina, a lente corretiva é do tipo divergente, tá? Então lembra, o míope quando vai no zoológico não vê os bichos. Por que ele não consegue ver os bichos? Porque ele usa lente divergente e não de ver bicho. Muito bem. Meus queridos, então, aí a última pergunta é o grau da lente corretiva. É o inverso da distância máxima que o míope consegue enxergar com nitidez. Beleza? Então, miopia já foi. Vamos agora para a outra parte da frente 2, galerinha. O que vai ser a outra parte? Hipermetropia. Vamos lá. Vamos então agora falar da hipermetropia. É o olho hipermétrope. Hipermétrope. Muito bem. Meus queridos, quais são as 4 perguntas que fazem sobre o olho hipermétrope? Ah, lembra que hipermetropia e presbiopia têm o mesmo efeito? Ou seja, que é esse que eu vou colocar agora, tanto o hipermétrope quanto o presbope, a pessoa que tem presbopia, não consegue enxergar nitidamente objetos próximos. Então, não vê perto, não vê nitidamente objetos tão perto dele, tá? Qual é a diferença entre hipermetropia e presbiopia mesmo? Hipermetropia, a criança, o jovem, já apresenta hipermetropia desde muito jovem, desde criança, tá? Que é uma questão genética, tá bom? Já a presbiopia, depois dos 40 anos. Então, é um fator daí que envolve o envelhecimento, o endurecimento do cristalino, então são outros fatores. Mas a consequência é a mesma. A pessoa não consegue enxergar com nitidez objetos próximos. Legal. E qual é a causa mesmo? Então vamos lá aqui, galerinha. Eu vou ganhar tempo aqui, ó. Tá? Vou ganhar tempo aqui, pegando algumas setinhas aqui. Tá bom? Então, Ctrl C, Ctrl V. Aqui está. Aqui está. A questão, galerinha, do hipermétrope é que ele... Só um pouquinho, apareceu uma outra coisa aqui na minha tela. Deixa eu tirar. Pronto. A questão do hipermétrope é que a distância entre a córnea e a retina é menor do que o ideal. É justamente o oposto do míope, que o olho é mais alongado, do hipermétrope o olho é um pouquinho mais achatado, tá bom? Então, para eu não gastar muito tempo aqui desenhando, galerinha, eu já vou pegar aqui, ó, esses raios todos aqui e a lente também, tá? Olha lá. Ixi, Maria, não é isso que eu quero. Acabei pegando mais do que eu queria. Deixa eu pegar aqui, peraí. Agora aqui, separar aqui, ó. De novo, né? Vamos lá. É tudo aqui. Ah, peraí, que ainda falta aqui a lente. Pronto, agora foi. Pronto, olha lá. E aí, galerinha, se essa distância é menor do que o ideal, olha o que acaba acontecendo. A imagem acaba se formando depois da retina. Então, vem comigo, ó. Então, aqui nós temos a córnea, que funciona como uma lente convergente. Nós temos aqui a retina, que é onde a imagem fica projetada, retina, certo? Aí, se o hipermétrope está lá na praia, vendo aquele navio que está lá na linha do horizonte, os raios aqui chegam paralelos, tá vendo? E a imagem acaba se formando depois da retina, galerinha, tá? Então, a imagem forma-se depois da retina. Esta é a segunda pergunta de vestibular. Terceira pergunta, gente. Qual é o tipo de lente corretiva? Lente
corretiva. A lente corretiva, galerinha, é aquela que aproxima os raios, para que os raios converjam na retina, tá? Então tem que aproximar os raios. Para aproximar os raios tem que ser uma lente do tipo convergente. Beleza? E qual é a quarta e última pergunta que é feita? Qual o grau da lente corretiva? Vamos lá. Meus amores, o problema do hipermétrope é que ele não enxerga objetos próximos. Você sabe que todo mundo tem um ponto próximo que é da ordem de 25 centímetros. Para o hipermétrope, essa distância é maior. Por isso que ele afasta o texto quando ele quer ler, porque ele precisa aumentar essa distância. Então, o ponto próximo é que não é tão perto quanto deveria. Tá? O ponto próximo normal é a partir de 25 centímetros. Tá? O ponto próximo do hipermétrope é maior do que 25 centímetros. Então, vamos anotar aqui, ó, essa distância mínima que o hipermétrope começa a enxergar com nitidez. A gente vai chamar essa distância de DH, ou seja, distância do olho hipermétrope. A partir dessa distância, ele começa a enxergar com nitidez. O padrão normal, sem hipermetropia, é 25 centímetros. O padrão do hipermétrope é uma distância maior que 25 centímetros. Por exemplo, 50 centímetros. Tá bom? Então, é essa pessoa hipermétrope. Olha a formulinha. 1 sobre 0,25 é o 25 centímetros, gente, passado para metro, menos 1 sobre DH. Opa, para usar essa fórmula, toma cuidado, esse DH tem que estar em metros, tá? E essa vergência vai sair em dioptrias. Prontinho, galerinha. É isso e vai cair na frente 2, tá bom? Então dá uma estudadinha, refaça as questões que a gente fez durante a aula, vai lá no livro, pega exercícios de miopia, pega exercícios de hipermetropia e você vai estar bem preparado para essas questões aí, tá bom? Vamos então agora para a frente 3. Deixa eu apagar tudo aqui, galerinha. E aí a gente vai para a terceira frente, a terceira parte da nossa prova, tá bom? Deixa eu só apagar tudo isso daqui, ó. Tem um monte de coisa que eu preciso apagar aqui, ó. Eu vou dar um pause no vídeo, só para vocês não ficarem esperando aí, tá bom? Pronto, vamos lá, galerinha. Frente 3 agora. Frente 3 muito babinha também, galera. Na frente 3 eu vou cobrar 2 matériazinhas bem tranquilas. A primeira é ímãs. Vamos lembrar os ímãs? Vamos lá? Então, primeiramente, vamos lembrar ímãs. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que os ímãs têm 2 polaridades. Uma polaridade onde o campo magnético sai, não é? Aqui está. E uma outra polaridade onde o campo magnético entra. Aqui está. Tá? Como é que chamamos essa região do ímã onde a polaridade sai? Norte. Essa região onde o campo magnético entra, sul. Tá bom? O que eu quero lembrar mais? O formato do campo magnético. Formato asa de borboleta. Lembrou? Olha lá, formato asa de borboleta. Pronto. Pronto. Lembrando que o campo magnético sempre sai do norte e sempre chega no sul. Beleza, galera? Ok. O que eu quero lembrar agora com vocês? Como é que desenha o vetor campo magnético. Vamos lá. Se eu colocar esse ponto aqui, ó, que é para onde aponta a bússola, né? Se eu colocar nesse local, o vetor campo magnético aponta para cá. Então, se eu colocar a bússola aqui, ele vai apontar para a direita. Se eu colocar a bússola aqui, olha a flechinha, é um vetor tangente. Então, aqui está o vetor campo magnético. Então, se eu colocar a bússola aqui, ela vai apontar para cá. E se eu colocar a bússola aqui, olha a flechinha, é um vetor tangente, tá? Então, se eu colocar uma bússola nesse local, a bússola vai apontar para onde aponta o vetor campo magnético, tá?
Se eu colocar a bússola aqui, olha a flechinha, sai do norte, então é um vetor tangente. Olha lá, tranquilo, tá? Então é um vetor apontando para a direita. Então a bússola vai apontar para a direita. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, bem na esquininha aqui assim, ó, tá? Então é um vetor que está saindo do norte e está chegando no sul, mas é um vetor tangente. Opa, aqui minha caneta escorregou. Então vamos lá. Então é um vetor tangente. Tá vendo aqui? Aqui está o vetor campo magnético. Colocou uma bússola nesse local, ele aponta para cá. Beleza? Então são duas perguntas aí que eu já estou falando. Como é que é o campo magnético? Como é que é uma bússola colocada nessa região? Outra pergunta que eu quero que vocês saibam, que é aquela história de atração e repulsão. Vamos lembrar? Norte, perto de norte, repele, certo? Sul, perto de sul, repele também, certo? Norte, perto de sul, atrai, certo? E se for norte, perto de um metal, então o ímã atrai o metal. E se for sul, perto de um metal, ó, em vez de ser norte, se for sul, da mesma maneira, né, gente? O ímã atrai o metal, não importa se o ímã é polaridade norte ou polaridade sul, tá bom? Vai atrair o metal. Lembramos isso daqui? Tranquilo, né? Agora quero lembrar uma terceira pergunta que eu posso fazer, galerinha, que é o seguinte, é quando um ímã se quebra, tá? Então, se eu tenho aqui um ímã, ó, polaridade, aqui é norte, aqui é sul, lembre-se que o campo magnético entra no norte e sai no sul. Se você quebrar um ímã, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui, o campo magnético não vai mudar, galerinha. Ele vai continuar entrando desse lado aqui, ó, do jeito que ele estava antes, ó. Olha lá. Deu para entender? Então, assim, ó, se do lado esquerdo era norte, continua sendo norte. Se do lado direito, desculpa, se do lado esquerdo era sul, continua sendo sul. Se do lado direito era norte, continua sendo norte. Só que agora aqui nesse pedaço, entra por aqui, sai por aqui, então aqui é sul, aqui é norte. E no segundo pedaço, entra por aqui, sai por aqui que saiu é norte, por aqui que entrou é sul. Ou seja, cada ímã, cada pedaço de ímã é um novo ímã, com duas polaridades. Sérgio, se eu quebrar de novo? Se você quebrar de novo, então você vai ter aqui, ó, esse pedacinho e esse pedacinho. Aqui do lado esquerdo era sul, vai continuar sendo sul, só que aqui agora é norte. Aqui do lado direito era norte, continua sendo norte, e aqui é sul. Beleza? Vai quebrando, 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 cada pedaço vai ter seu próprio polo norte, seu próprio polo sul. Beleza? E para encerrar a revisão de magnetismo, aí a gente vai para a última parte, quero te lembrar o magnetismo da Terra, galerinha, tá bom? A Terra aqui, ó, verticalizada, tá? Nós temos o eixo magnético que não coincide com o eixo de rotação, tá? É como se a Terra fosse um gigantesco ímã, tá certo? E o campo magnético da Terra sai lá da Antártida e entra lá na Groenlândia. Tá? Olha a flechinha, olha a flechinha. Então sai lá da Antártida e entra na Groenlândia. Então o campo magnético, galerinha, sai da Antártida. Então na região do polo geográfico sul é polo magnético norte. Aqui não deu para ver direitinho. Eu vou mudar a cor aqui. Vou fazer com uma caneta mais grossa, tá? Então, na região do polo geográfico sul, é polo magnético norte, por onde o campo sai.
E lá na Groenlândia, na região do Polo Geográfico Norte, lá na Groenlândia, lá no Polo Norte, né? Onde tem o Papai Noel e tudo mais, lá é onde o campo está entrando. O campo magnético entra na polaridade magnética sul. Então toma cuidado. Polo Geográfico Sul, perto dessa região, está o Polo Magnético Norte. Lá no Hemisfério Norte, Polo Geográfico Norte, lá na Groenlândia, é onde o campo magnético está entrando. É polaridade magnética sul. Muito bem, meus amigos, já estou feliz aí com essa revisãozinha de ímã, já está mais do que bom. Tá bom? Perguntinhas conceituais, não tem cálculo, sossegadinho. Vamos então para a última parte da nossa revisão, que são os capacitores, galerinha. Capacitores, de todos os temas que eu estou cobrando nessa prova, capacitor é o único tema que é muito mais raro em vestibular, tá bom? Então vamos lá. Capacitor é aquele aparelhinho que é assim, né? Ele armazena carga elétrica. Lembrou? É o capacitor. Não vai me confundir com a bateria, hein? Polo positivo, polo negativo. Tá certo? Como é que funciona o capacitor mesmo? Bem tranquilinho. Repare que aqui nós temos o polo negativo da bateria, os elétrons vão vindo por aqui, ó, e vai enchendo esse capacitor de cargas negativas. Esses elétrons aqui repelem os elétrons do outro lado. Então, lá do outro lado, acaba se enchendo de cargas. Opa, escolhi a cor errada. Acaba se enchendo de cargas positivas. Então, aqui está. Então, o capacitor é isso, ele armazena carga elétrica. E aí, galerinha, a carga armazenada é uma pergunta muito importante. E uma característica do capacitor é a sua capacitância. Então, o que eu quero lembrar com vocês? A formulinha da carga armazenada. A carga armazenada, ela depende da capacitância e depende da DDP. Olha lá, aquela formulinha obscena que a gente já viu durante as aulas anteriores, né? Carga é capacitância vezes DDP, tá bom? Qual é a unidade? Carga é dada em Coulomb, tá certo? Então, carga é dada em Coulomb, a capacitância é dada em Farad e a DDP é dada em volts. Qual que é outra formulinha importante aqui de capacitor mesmo? Da energia armazenada, galerinha. É carga vezes DDP sobre 2, tá? Ou, se no lugar da carga você colocar C vezes U, então vai ficar C vezes U vezes U. Então, a capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2. Aquela outra formulinha obscena que a gente já viu durante as aulas anteriores. Tá certo, galera? Então, você tem essas duas formulinhas de energia armazenada. O que eu vou cobrar na prova? Tranquilinho. Eu vou te dar... Tá vendo essa formulinha? Tem 3 informações? Eu vou te dar 2 para perguntar a terceira. Aqui, ó, tem 1, 2, 3 informações? Eu vou te dar 2 para perguntar a terceira. Aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou te dar 2 para perguntar a terceira. Então, é aplicação de fórmula sossegadinho, tá? O que eu quero te lembrar mais para fechar essa revisão? Eu quero te lembrar como é que você faz quando você tem capacitores em série e você deseja transformar um monstrão em um monstrinho. Então, capacitância equivalente é produto pela soma C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Aí você transforma 2 capacitores num só. É só fazer produto pela soma. E como é que a gente faz quando nós temos capacitores em paralelo? Capacitores em paralelo, galera. Como que nós fazemos, né? Então, aqui nós temos uma capacitância C1, uma capacitância C2.
a capacitância equivalente quando está em paralelo, é só somar, galera. É só somar. Então, o que, que eu quero que você faça? Que você vai lá na aula da manhã, que a gente fez exercício, procura aquelas questõezinhas que a gente fez associação de capacitores. Já tá bom, nem precisa fazer muito não. Só aqueles que a gente já fez de manhã já tá bom. Procura também naqueles exercícios da manhã que a gente já fez, aquelas questõezinhas envolvendo essas equaçõezinhas aqui, ó. Já tá bom, tá? Refez esses exercícios? Tá dominando essas fórmulas? Já tá show de bola. Tá bom, meus queridos? Então, meus amores, eu quero encerrar nossa revisão por aqui. Acho que ficou claro. Frente 1, dinâmica impulsiva. Frente 2, ótica da visão, sossegadinho. Frente 3, ímãs e também capacitores, tá bom? Exercícios normais, tranquilinhos, aqueles que você percebeu que a gente fez com tranquilidade durante a manhã. Se teve algum exercício que a gente fez com dificuldade, que eram exercícios mais complexos, não se preocupa com isso para a minha prova, tá bom? Se preocupa com isso para o vestibular. Para a minha prova, não. São as questõezinhas mais normaisinhas, tá bom? Beleza? De coração, espero que a revisão tenha sido útil para vocês, que vocês aproveitem, estudem e tirem um notão aí nessa provinha, para a gente ir para o quarto bimestre, aí, último bimestre de vocês na escola, que vocês aproveitem de maneira bem tranquila esse quarto bimestre. Tá bom, meus amigos? Um grande beijo para vocês, aquele abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.